O que vamos falar hoje é uma das mudanças de perspectiva mais simples e poderosas que você pode ter na sua vida, com um efeito devastador em crenças e traumas que nos limitam e nos impedem de evoluir. Seja bem-vindo ao novo vídeo, conteúdo gratuito do Método Eixos. Método Eixos, vídeo 2, 2018. A diferença entre dois verbos que podem mudar a sua vida. As duas palavras. Esta apresentação vai evocar em duas palavras, parecidas, que às vezes até nos confundem, mas em sua essência guardam uma enorme força. E o mais interessante, até curioso, é que numa analogia com o inglês, elas não são tão fáceis de separar. Eu estou falando da palavra ser e da palavra estar. Sobre ser. Sobre ser, a gente tem 3 blocos de conteúdo. O primeiro é que ser é uma palavra que aprisiona atividades de vida. Por exemplo, o que você quer ser quando crescer? Parece que é uma resposta apenas, né? E o ser está ligado a uma profissão, que é o ser no sentido de que você vai trabalhar. Mas quem é hoje em dia um leiteiro, um telefonista, um cocheiro, um acendedor de lampiões de rua, um datilógrafo? E provavelmente as nossas profissões não existirão mais nas próximas décadas. Aliás, nossos netos vão se preparar para profissões que ainda nem existem hoje. Entretanto, as pessoas, sejam os pais, parentes e amigos, cobram que você seja algo. E apesar da boa intenção de quererem que você seja algo, acaba aprisionando e limitando. E por vezes, deprimindo e ansiando a gente. Ser também é uma palavra que rotula pessoas. Existe alguém que é triste? Existe alguém que é braba, é feliz, é apaixonada? As pessoas não podem mudar nunca? Elas não têm altos e baixos? Triste no trabalho, mas feliz com os familiares? Triste na relação, mas feliz no trabalho? E por que não pode estar buscando uma felicidade em todas as áreas? Ou vivendo uma tristeza em todas as áreas? Quantas fases de vida você já passou com diferentes sentimentos? Quantas vezes você já sofreu com rótulos e quantas vezes você já rotulou alguém? Isso é tão simples, mas é tão nocivo e está relacionado à palavra ser. Ser funciona para livros e filmes, mas ele reduz a história. O que Jesus fez até os 33 anos? Ninguém sabe, ele tinha várias mulheres, ele tomava todas, ele fazia um tendel. Não sei. Mas ninguém contava essa história, porque ele tem esse papel. E o casal que passou separado por causa da guerra, o que eles viveram? Que histórias eles passaram? Será que o único papel da vida deles era estar separado de outra pessoa numa dependência emocional? E a mulher que buscou e conseguiu vingança, e depois que ela conseguiu, o que ela era? Uma pessoa vingativa que só buscava vingança e depois ela não pode ter tido empreendimento e ter um orfanato? Ou seja, infância, adolescência, jovem adulto, paternidade, empregos, doenças, batalhas, conquistas, dificuldades, tudo isso não é considerado. E a gente chega às vezes, o que eu fiz na minha vida até agora? Deixei ela escapar? Quem sou eu? E a gente precisa ter uma definição de ser. Só que não é bem assim. Fica tranquilo que essa é uma das coisas que a gente vai falar agora. Então, se você está tendo uma crise de 20 anos, uma crise de 30 anos, uma crise de 40 anos, uma crise de 50 anos, uma crise de 60 anos, o que eu quero dizer aqui é que o importante não é ser, o importante é estar. Agora vamos para o momento análise. O que Nelson Mandela, pegando uma referência, queria ser? Essa é a pergunta que eu gostaria de repassar para você. Pode ir pensando aí no que ele gostaria de ser, o que ele queria ser, e a gente vai ver um pouquinho da vida dele agora. Ele nasceu em 1918 e morreu em 2013, tá? E aqui tem uns pontinhos que demarcam algumas atividades que eu vou destacar sobre a vida dele. Em 52, com 34 anos, ele teve um empreendimento, que era um escritório de advocacia para negros para defender negros do apartheid instaurado em 48 na África do Sul. Em 61, com 43 anos, ele foi acusado e absolvido de alta traição
cria braço armado do partido que estava associado lá na África. Com 47 anos, ele foi sentenciado à prisão perpétua por sabotagem e alta traição. Com 72, ele foi libertado da prisão após 27 anos. Com 76, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz e tornou-se presidente da África do Sul. Acabou com o apartheid e preside o país por 5 anos. Com 80 anos, ele se casa pela terceira vez. Em 2004, ele sai da vida pública e curte os 6 filhos e a esposa. O que o Nelson Mandela queria ser ou o que ele queria estar? Por exemplo, ele podia estar uma criança feliz, um apaixonado, uma vítima de preconceito, um empreendedor, um defensor do povo, um terrorista, um preso político, um sobrevivente, um presidente, um prêmio Nobel da Paz, um revolucionário, um pai. Será que a vida da gente é tão simplificada e tão limitada para a gente ter que colocar em uma gaveta apenas de ser? Ele foi presidente, ele foi um empreendedor, ele foi um terrorista, ele fez uma série de coisas. Então, sobre ser, o conceito de ser é simplista, é binário e pressupõe uma evolução linear e constante, sempre numa vertical. Hoje em dia, com o aumento da competitividade nos mercados de trabalho, de vermos vidas perfeitas dos outros nas redes sociais, a cobrança ainda é muito maior pelo que a gente deve ser. E, consequentemente, junto dessa cobrança, a ansiedade de precisar ser melhor. E a depressão, caso não consigamos ser tudo o que queríamos, do jeito que queríamos. Somos cobrados com perguntas de parentes, amigos e colegas que pautam a vida como ela deve ser. Qualquer coisa que fuja a isso gera questionamentos, fofocas e mais pressão. E mesmo que não fuja, somos comparados com os outros na mesma situação. Aqui estão exemplos de etapas da vida no qual a gente tem que estar sempre na linear, evoluindo, crescendo, dentro de um status quo pautado pela sociedade ocidental do Brasil, né, buscando um elemento mais específico, delimitando geográfico, classe social, média, baixa, digamos. E mais do que isso, existe uma definição etária de que a pessoa precisa estar dentro dessas gavetas. E se a pessoa consegue responder positivamente as perguntas, ela está dentro de uns exemplos mais bem-sucedidos. Mas se ela hesitar, ou se ela estiver em dúvida, ou se ela tiver incertezas, coitadinho, tem problema, não está indo bem. E essa pressão é exercida por toda a sociedade, pelas pessoas mais próximas da gente. Então, o que eu gostaria de colocar é que sobre ser, essa pressão é criada pela nossa própria cabeça e intensificada pelas pessoas em nossa volta. Isso gera ansiedade de atingir as metas rápido e depressão caso não as atinjamos. Pior ainda, se quisermos fazer algo diferente desse status quo, vai ter sofrimento. Mas na boa, quem no mundo fez exatamente isso nesses tempos? Ou seja, exatamente fez tudo certinho como se define o status quo, como se define a normatização das coisas. Praticamente ninguém. E se fez, é alguém feliz? É a fórmula da felicidade? É a forma da felicidade? Não. Nem para o Mandela, nem para essa pessoa e nem para você. Porque esse conceito é extremamente relativo e extremamente condicionado por um status quo que foi pautado pela sociedade atual. E daí você vai me dizer, tá, mas eu preciso ser isso aí pra mim é bom uma cartilha, às vezes é bom uma referência, às vezes a gente tem tantas opções, principalmente nesse mundo pós-moderno, que a gente se vê ansioso com tantas possibilidades, e você pode dizer, mas eu não posso ser uma boa pessoa, aí que tá. Quando eu falo de eixos, não é ser a melhor versão, não é você evoluir a ponto de encontrar o seu propósito, encontrar quem você realmente quer ser, porque geralmente isso aí é desculpa para você se desligar das coisas que você está fazendo hoje. Então, o conceito de ser uma boa pessoa também é relativo, e é o que eu vou entrar agora. Até ser do bem pode fazer mal. Por exemplo, ser virtuoso, que parece uma coisa fora de questão, ela pode cegar a gente. Em curso de graduação, as 3 principais virtudes
são generosidade, autenticidade e determinação. Isso a Sheryl Sandberg, da CCO do Facebook, ela escreveu no livro Opção B, no qual ela comenta sobre esse tema, né? As pessoas geralmente quando vão se graduar, elas falam sobre esses temas. Entretanto, a obsessão em manter essas virtudes geralmente enfraquece a sua resiliência, porque às vezes se torna uma coisa que não te faz bem, te faz mal. E a Sheryl escreveu o livro sobre criar resiliência, e ela diz que resiliência é superar problemas na vida, simples assim. E quando a gente foca em generosidade, autenticidade e determinação como coisas, virtudes que são indissociáveis da sua característica e personalidade, podem se tornar coisas que podem te deixar mal, podem fazer você se sentir mal. Porque às vezes você vai ter que enfrentar, você vai ter que ser resiliente nesses momentos e tentar não ficar cego em relação à generosidade. Puta, ficou ruim esse trecho. Até ser do bem pode fazer mal. Ser virtuoso, né, uma palavra que parece que está acima de qualquer questionamento, ela pode cegar a gente. Em discurso de graduação, segundo o livro Opção B, da Sheryl Sandberg, a CCO do Facebook, ela diz que as 3 principais virtudes das pessoas, quando elas falam nos discursos, são generosidade, autenticidade e determinação. Mas a obsessão em manter essas virtudes geralmente enfraquece a sua resiliência, porque às vezes a pessoa prefere sofrer porque ela não atingiu a generosidade, a autenticidade e a determinação, do que tentar evoluir no sentido de tornar-se mais resiliente e mais forte. E a Sheryl Sandberg escreveu que resiliência é superar problemas na vida, independente de quais são. E esses 3, generosidade, autenticidade e determinação, podem virar problemas, podem virar maldições quando você assume e você tenta ser inflexível nesse sentido. E o Aristóteles dizia também que virtudes eram como vitaminas e requerem uma dose saudável. E por que eu falo uma dose saudável? Porque assim como Paracelso dizia, veneno e remédio só muda a dose. Então, o Aristóteles também trazia à tona esse paradoxo, essa comparação, e que as virtudes também requeriam uma dose saudável, porque senão elas poderiam fazer mal. Ser bom demais também faz mal. Quem é bom demais com as outras pessoas, e quando eu disse demais, geralmente faz mal para si mesmo. Quando as pessoas se entregam muito, elas realmente abdicam de si mesmas. E isso, o que está por trás disso? Falta de amor próprio, falta de autoestima. Geralmente a pessoa precisa da validação dos outros para sentir-se bem, e porque seu bem-estar está atrelado a terceiro. Se a outra pessoa diz obrigado, a pessoa se sente bem. Se ninguém diz nada, a pessoa se sente mal. E isso não pode ser uma função terceirizada de felicidade. Existem vários adjetivos, né? Ser sensível demais não é bom, ser frio demais não é bom, ser otimista demais não é bom, ser pessimista demais não é bom. São skills, né? E você tem que saber usá-los nos momentos certos. Saber transitar por esses universos. Seja flexível, seja fluido. Assim como Bruce Lee diz, seja como água. Então, o ser do bem, incondicionalmente, não necessariamente é uma coisa que vai agregar na sua vida. Parece um discurso comum, parece um status quo, mas que não necessariamente são coisas que podem agregar. Ser em objetivo de vida ou em personalidade, ou seja, eu quero ser isso ou eu quero ser uma pessoa assim, podem gerar ansiedade, depressão e, obviamente, infelicidade. Ser em objetivo de vida e em personalidade, eles nos limitam. Você olha para trás e pergunta para si mesmo, o que eu fiz da minha vida? Quem sou eu? Porra, isso é foda! Você pode se perguntar em qualquer momento da sua vida, sempre vai ter um choque. Quando você olhar pessoas super bem-sucedidas, pessoas famosas com 5, 6 anos, pessoas que já são milionários ou bilionários com 30 anos, pessoas que entraram na faculdade com 15, você sempre vai buscar pessoas ou coisas que tiveram super casos de sucesso.
E a pergunta é, você se compara com os outros, você observa casos de sucesso no Facebook e sente-se mal? Tente evitar isso. O quanto você se limita se você diz para si mesmo que é organizado, altruísta, bem-humorado, irritado. Porque você se coloca em gavetas e essas gavetas você acaba se acostumando com elas e tendo um retorno porque diz assim, eu sou assim mesmo, foda-se. Só que isso não é bom para você. Isso pode ajudar na hora, isso pode fazer você se defender, mas naturalmente ele limita o seu psicológico e a sua autoimagem. E outra coisa, o teste vocacional é uma grande mentira. Você acredita em teste vocacional? Você acredita em vocação? Você sempre fez a mesma coisa, com as mesmas ferramentas desde que nasceu? Você tem um teste vocacional para, sei lá, analista de user experience, para... dentro do teste vocacional saiu que você é criador de realidade virtual. Ele não se adapta, ele não evolui, ele era dentro de um status quo que era pautado sem a evolução exponencial que a gente está vivendo hoje. E na boa, a vocação é uma bússola, é um guia, é uma possibilidade, não é uma definição. E o jogador que se aposenta terminou a vida? Ou ele treina o clube, ou ele ajuda os mais novos? Porra! Porque se você ser o que você quiser, quando e como quiser. Você pode ser o que você quiser, quando e como quiser. Você quer seguir a profissão dos seus pais? Vai, você pode. Quer cancelar a faculdade, fazer algo completamente diferente? Vai, você pode. Quer namorar alguém do mesmo sexo? Vai, você pode. Quer trocar de sexo? Você pode. Cara, tudo é possível. Esse que é o lindo das nossas vidas, da nossa sociedade pós-moderna atual. E que a gente não pode se limitar. Ou seja, não seja. O seja limita, cega, aprisiona. E daí eu digo para você, esteja. Esteja flexível, esteja abre os olhos, esteja abre portas, esteja liberta, esteja permite. Não seja, esteja. E a segunda palavra que eu quero entrar agora é estar. Em vez do o que você quer ser, pergunte para si mesmo. E olha a pequena diferença no palavreado, nos termos, na percepção inicial, mas que se a gente analisar na segunda e na terceira camadas, tem uma mudança enorme nas nossas vidas. Em vez de perguntar o que você quer ser, pergunte-se o que você quer estar desenvolvendo na sua vida. É quase que um gerúndio de call center, mas é verdade se você está em São Paulo, se você está no Sudeste. E por que você pode estar desenvolvendo, nesse caso falando do gerúndio de forma positiva, ok? E não pejorativa, como se trata aquele jargão, né? O estereótipo de call center do Sudeste. Porque a vida não é estática. Quem já atingiu o objetivo de algo, casamento, promoção no emprego, a morte, isso é um objetivo? Isso são metas? E depois? A vida é sobre evolução e, portanto, mudança. Temos apenas alguns direcionamentos, mas poucas certezas. Coisas boas ou ruins podem acontecer o tempo todo, porque a vida é um processo, não um destino atingido e acabou. Você vai parar de ver seu filho quando ele completar 18 anos? Você vai parar de trabalhar após a promoção desejada? Você vai parar de sonhar depois de realizar um sonho? Porque não há paixões absolutas. A vida não é sobre descobrir uma paixão, é sobre desenvolver uma paixão. Até porque, se garantirmos uma paixão, qual será o próximo desafio? Você é casado ou está casado? Essa mudança de perspectiva muda a percepção, muda a atitude e muda o valor das coisas. Em vez de ser, permita-se estar. Estar garante armas para diferentes situações ou problemas. Às vezes, a gente precisa estar ansioso. Às vezes a gente tem que chegar num horário, numa reunião, a gente tem que estar ansioso. Se a gente ficar muito relaxado, a gente vai chegar atrasado ou pode nem ir na reunião. E podemos perder o emprego, se for uma entrevista de emprego, se for uma reunião importante, uma apresentação importante. Às vezes a gente precisa estar com raiva, às vezes a gente precisa estar triste. Para às vezes a gente estar feliz. Entender a fluidez é ter as armas para cada desafio. Estar pressupõe evolução. Estou trabalhando em uma empresa, amanhã estarei em outra, espero que melhor. E se for pior, estarei aprendendo, refletindo e evoluindo do que eu realmente quero. Abraçar a inconstância é entender que nada é permanente. A impermanência pressupõe evolução, de aprendizado e de vida. Nada está sob controle nunca. Por um lado, a falta de controle das coisas pode gerar ansiedade.
Mas abraçar a impermanência, entender a vida como um processo, nos permite fluir e surfar na vida com mais leveza e alegria. Ou seja, você sofre menos com os problemas e dá mais valor para as coisas boas. Então, o insight que faz toda a diferença, né, sendo redundante, mas batendo nessa tecla para fazer o ponto, é não tenha um propósito. Não busque ser sua melhor versão. Não busque ser feliz. Se eu chegar na minha melhor versão, será que a outra não vai ser melhor? Será que a outra só vai piorar porque eu vou entrar em decadência, em depreciação, em envelhecimento, em degradação? Porra! Permita-se estar, abrace os problemas, feche os ciclos e inicie outros. E em vez de um propósito, tenha vários micropropósitos em vários momentos de vida. Em vez de um propósito somente, tenha vários micropropósitos em vários momentos de vida e em várias diferentes áreas de vida. Essa é uma das grandes fórmulas de a gente conseguir estar nos eixos. Essa é uma das grandes fórmulas da gente conseguir abraçar a mudança, a transitoriedade e a impermanência. Essa é uma das grandes fórmulas que nos liberta de um propósito, de uma definição. Se você já passou por 3, 4 empregos, você continua numa crescente, fazendo a mesma atividade, só que só evoluindo de cargo, provavelmente sua resposta seja não. Provavelmente o que você quis ser quando criança, talvez não vai ser o que você está fazendo agora. Provavelmente o que você pensou que você gostaria de fazer na faculdade não é o que você está fazendo agora, e você está se sentindo melhor do que fosse fazendo aquela atividade que você imaginava anteriormente. Porque você se permitiu evoluir, porque você aprendeu. Permita-se estar. Você não é viúvo, você está viúvo. Você não é sua profissão, você está na sua profissão. Você não é deprimido, você pode estar deprimido, mas você pode mudar sempre que você quiser. Assim como aquela frase do Clube da Luta pro Edward Norton, né, que faz o papel do Tyler Durden, sem seu alter ego, que é: você não é as coisas que você compra, você não é as marcas que você possui. Abrace os problemas. Geralmente a gente tenta evitar os problemas, fugir deles, esquecer deles, mas o que resiste, ele persiste. E com os problemas é ainda pior, porque eles aumentam. Abrace eles, fale sobre eles, entenda eles e, mais do que tudo, resolva eles. E resolver eles ajudam a fechar ciclos também, assim como a gente falou no vídeo 1. Feche ciclos, termine etapas de vida para você ter recomeços. Tem muita gente que mente para si mesmo, e como diria o Renato Russo, que eu não gosto de Legião Urbana, mas essa é a pior mentira. A gente quer continuar o relacionamento até ser chutado, quer seguir na empresa até ser demitido. Feche as coisas antes. Permita-se recomeçar sempre. A vida é muito curta e o tempo passa muito rápido para ficarmos sofrendo. Feche portas para abrir outras. As grandes empresas hoje, elas preveem a cada ano, a cada 3 meses ou a cada semana a morte do seu próprio produto ou serviço. Porque é melhor elas reinventarem a si mesmas do que outras startups engolirem o mercado delas e disposicionarem elas no mercado. Então você tenta adotar isso na sua vida, tenta adotar uma postura mais proativa na sua vida. Saia da zona de conforto e saia do piloto automático. Não podemos pautar a nossa vida em apenas um propósito, e sim em diversos propósitos, em diferentes etapas da vida e com diferentes finalidades. Se você quiser, dá um pause nessa tela porque ela é muito importante. Não podemos pautar a nossa vida em apenas um propósito, e sim em diversos propósitos, em diferentes etapas da vida e com diferentes finalidades. Provavelmente, se você olhar para trás, você com 20, você com 15, você com 70 anos, você viu que a cada 5 anos, a cada 7 anos, a cada 3 anos você teve diferentes propósitos, diferentes etapas de vida e diferentes finalidades. E essa é uma das propostas do método Eixos: diagnosticar, definir estratégias e um plano de ação para, de tempos em tempos, gerar um senso de evolução e criar uma consciência mental que ajude a criar uma barreira contra os males. Agora, voltando aqui sobre o Nelson Mandela, que a gente viu a história dele, faz mais sentido agora? Faz mais sentido que ele queria estar, sei lá, a gente pode lembrar ele como um prêmio Nobel, mas ele foi 12 coisas, no mínimo. O que é que vai ficar na sua história? Tudo bem, isso é percepção, isso é lembrança, isso é imagem. Você pode lembrar de uma pessoa, sei lá, por um meme. E isso
o que está na mente das pessoas porque é o que é mais divulgado. Mas o que você tem que pensar é em você mesmo. E o que você quer para sua vida. E esse é o mais importante. É você se sentir bem. É você estar feliz. É você entender que as coisas acontecem, as coisas mudam e você sabe adaptar a isso. Então você não precisa de um propósito. Você precisa de sim um senso de evolução. Um senso de evolução é a soma de propósitos. A vida é repleta de diferentes propósitos em diferentes etapas da vida. Em relação, pode começar por lidar bem com os pais, ficar com alguém, namorar alguém, ter um filho. São tantos diferentes que você pode se relacionar. E o senso de evolução é entender que é um processo e não um fim em si. Senso de evolução é quando você tem muita coisa para fazer sobre determinado tema. É quando a viagem é mais legal do que o destino em si. E o senso de evolução reitera isso. Senso de evolução é abraçar uma mudança constante. Um objetivo pode ser, quero ser mais magro. Daí a pessoa faz regime, perde peso, perde saúde, depois volta a comer tudo e volta ao peso anterior. Isso gera frustração. A vida com senso de evolução é um pensamento de impermanência, de adaptação, de que as pessoas podem mudar, assim como a gente evoluir. Então, em vez de quero ser magro, a pessoa diz quero me alimentar melhor, quero ter um estilo de vida mais saudável, quero mudar minha perspectiva em relação a isso. O que fica desse bloco então? 1. Ser é limitador, aprisionador e traz infelicidade, ansiedade e depressão. Eu estou sendo enfático aqui para fazer o ponto. 2. Estar é libertador, permite evoluir, usar as armas no momento certo e ser feliz. 3. Não há um propósito, não há uma melhor versão. A vida é feita de vários propósitos e vários micropropósitos. 4. Nada é permanente, tudo pode mudar, para o bem ou para o mal. Valorize as coisas. 5. A vida é muito curta para nos acomodarmos. Valorizar o que temos é, sem dúvida, gratidão. Querer mais e evoluir está no nosso DNA. E agora a hora da prática. Transforme o sou em estou na sua vida e sinta-se mais leve agora mesmo. Vamos lá. Para começar, você tem que criar 2 colunas de texto. Em um editor de texto, no computador, no papel, à mão, você quem sabe. Fica super à vontade com isso. Inclusive, me manda feedback para ver o jeito que você prefere, que eu posso adaptar. Posso fazer um Google Drive, pode fazer um PDF, a gente pode ver juntos isso. Na coluna 1, você escreverá coisas que dizem o que você é. Divida entre positivas e negativas. Pode ser carinhosa, teimosa, chato, pão duro, o que for. Ou seja, que as pessoas dizem que você é. Tá? Na coluna 2, complemente com as coisas que você acha que você é. Ou seja, mais íntimas, que não necessariamente as pessoas vão falar na sua cara, como tímido, deprimido, irritado, etc. Este é um exercício que precisa crescer em você. Não pense que será fácil, tente marinar no seu cérebro por um dia, ou em um turno, ou em algumas horas, ou depois de um intervalo, e ir preenchendo com calma. Talvez não venha tudo de primeira. Depois, quando você tiver preenchido as coisas positivas e coisas negativas do que dizem que você é e que você acha que você é, complementando o que dizem, a gente viu que a grande sacada é mudar a perspectiva do ser para o estar, certo? Por isso, crie uma terceira coluna com o que você está. Provavelmente você vai querer transformar as coisas mais negativas, certo? E você pode, você merece, você precisa fazer isso. Você está deprimida, você está se sentindo inferior, você está nessa situação. Ou seja, você pode mudar a qualquer momento. E é por isso que agora no 3, voltei aqui só para confirmar, se você acha que essas características negativas que você assumiu que está, ou seja, você colocou em um limbo, podem ser melhoradas e mudadas e evoluídas, o que é ótimo. Eu sou ateu, tá? Só para relembrar. É por isso que o último box ou bloco da última coluna serve para, em cima das coisas que você está, que atitudes você pode tomar a partir de agora para mudar essa percepção dos outros e a sua autoimagem sobre o que você é, ou melhor, o que você era. Em alguns deles, você pode achar, se você achar que é um mal entendido, por exemplo, uma pessoa tímida que pode parecer antipática, apenas risque e mude a sua própria cabeça. Ou seja, tente mudar a sua perspectiva, a sua autoimagem, diga que você está. E agora, se você achar que você pode trabalhar a timidez, vai pra cima. E até eu sugiro que você tente fazer um mínimo de esforço sobre essas coisas para você também se sentir melhor, que você saber que você está mexendo, você está agindo, você está atuando em relação a isso. Esse exercício é mais conceitual, de reflexão, porque a mudança está mais na sua cabeça do que num plano de ação. Então esse exercício aqui ele é mais de mindset,
do que de efetivamente de trazer a mudança efetiva no sentido de ação. É mais de mudar a cabeça. Mas às vezes o que você acredita, você entende, você absorve. Muitas coisas são mentais e é por isso que eu acredito muito que a mudança de mindset, a mudança de perspectiva em relação ao mundo também ajuda a nossa atitude em relação ao mundo à nossa volta. Às vezes, dependendo do nosso estado de espírito, uma situação pode ser muito boa ou muito ruim. E tudo isso aí está dentro da nossa cabeça. Por isso que eu acredito que a mudança de mindset é muito importante. E eu espero que esse vídeo, com essa mudança do ser estar, tenha ajudado você nessa mudança de mindset, nessa mudança de perspectiva e conseguido ter um alento sobre os próximos dias da sua vida. Porque a gente não precisa ser, a gente pode estar. Muito obrigado, agora é sua vez. Dicas, críticas, comentários, dúvidas, sugestões, entre em contato@metodoeixos.com.br ou acesse www.metodoeixos.com.br. Método Eixos, exclusivo método para diagnosticar problemas e projetar a vida em até 3 horas. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.